Alguns anos atrás, decidi que estava na hora de deixar a vida agitada da cidade e encontrar um lugar mais tranquilo para passar os meus dias de aposentadoria. Foi assim que acabei em Millersville, uma vila pequena e isolada que parecia perfeita para o que eu procurava. A decisão de me mudar foi rápida, impulsionada por um anúncio de uma casa antiga sendo vendida por um preço irresistível. Cheguei à vila numa tarde de outono. O ar estava frio e havia uma leve neblina cobrindo as ruas. O lugar parecia saído de um livro antigo, com suas casas de madeira, ruas de paralelepípedo e um clima que misturava nostalgia e mistério. Não demorou muito para perceber que Millersville não recebia muitos visitantes. Os poucos moradores que vi nas ruas me observaram com uma curiosidade desconfiada, quase como se eu fosse um intruso em seu pequeno mundo. Minha nova casa ficava na extremidade da vila, afastada das outras construções. Era uma estrutura velha, mas cheia de charme. A madeira desgastada e a pintura descascada só adicionavam ao seu caráter rústico. Passei o primeiro dia explorando os cômodos, tentando me familiarizar com o novo lar. Encontrei vários objetos deixados pelo antigo proprietário. Papéis velhos, fotos em preto e branco e alguns móveis cobertos de poeira. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Resolvi dar uma volta pela vila antes que escurecesse completamente. Caminhando pelas ruas desertas, comecei a notar pequenos detalhes que pareciam fora do lugar. As casas tinham cortinas fechadas, mesmo à luz do dia. Os poucos moradores que vi nas ruas rapidamente desviaram o olhar quando passei por eles. A sensação de estar sendo observado era quase palpável. Encontrei uma pequena mercearia no centro da vila e decidi entrar para comprar alguns suprimentos. O lugar era pequeno e cheio de prateleiras com produtos antigos, alguns com embalagens desbotadas pelo tempo. O dono da loja, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma expressão séria, me cumprimentou com um aceno de cabeça. Boa tarde, disse ele, com um sotaque local forte. Você deve ser o novo morador da casa do fim da rua. Sim, sou eu. Acabei de me mudar, respondi, tentando soar amigável. George é meu nome. Ele não sorriu, mas deu um leve aceno de cabeça. Sou Hank. Bem-vindo a Millersville. Não temos muitos visitantes por aqui. Comprei alguns itens básicos e perguntei a Hank sobre a vila. Ele respondeu com monossílabos, visivelmente desconfortável com minhas perguntas. Decidi não pressionar e voltei para casa antes que escurecesse completamente. Naquela noite, depois de preparar um jantar simples e organizar algumas coisas, sentei-me na sala com um livro. A casa estava silenciosa. O único som era o crepitar da lareira. Enquanto lia, não consegui evitar uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não havia nada fora do comum. Fui para a cama cedo, cansado da mudança e da viagem. Adormeci rapidamente, mas meu sono foi interrompido no meio da noite por um barulho. Acordei sobressaltado, com o coração acelerado. Parecia que alguém estava andando no andar de baixo. Peguei a lanterna ao lado da cama e desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Verifiquei cada cômodo, mas não encontrei nada. O silêncio era quase ensurdecedor. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era apenas a casa velha fazendo seus ruídos normais. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixou. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui para o quintal. O sol estava nascendo, e a neblina da noite anterior começava a se dissipar. Enquanto tomava meu café, pensei no barulho da noite passada.
Decidi que devia ser só minha imaginação, fruto do cansaço e do estresse da mudança. Mas, no fundo, algo me dizia que a vila de Millersville guardava segredos que eu ainda não compreendia. E essa sensação só iria se intensificar com o passar dos dias. As noites em Millersville tinham uma quietude peculiar, quase inquietante. Na segunda noite, acordei novamente com um barulho. Dessa vez, era mais claro. Passos lentos e pesados, como se alguém estivesse andando no andar de baixo. O som ecoava pela casa velha, fazendo as paredes rangerem levemente. Meu coração acelerou e, sem pensar duas vezes, peguei a lanterna e desci as escadas, decidido a descobrir o que estava acontecendo. Cheguei à sala de estar e olhei ao redor. Tudo parecia normal. Verifiquei a porta da frente, que estava trancada como eu havia deixado. Fui até a cozinha, mas também não havia sinal de nada fora do comum. Sentindo um calafrio, voltei para a cama, tentando me convencer de que era apenas a casa velha fazendo barulho. Mas no fundo, sabia que algo estava errado. Nos dias seguintes, os barulhos continuaram. Sempre à noite, sempre passos. Comecei a notar outras coisas também. Objetos mudavam de lugar. Portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. Comecei a me sentir paranoico, mas ao mesmo tempo, não queria parecer louco. Não tinha ninguém com quem compartilhar essas experiências, então continuei lidando com isso sozinho. Uma manhã, depois de uma noite particularmente difícil, decidi ir até a mercearia de Ankh novamente. Precisava de suprimentos, mas também queria ver se conseguia mais alguma informação sobre a vila e sobre minha casa. Ankh estava lá, como sempre, e me cumprimentou com seu habitual aceno de cabeça. Bom dia, Hank. Como vai? Perguntei, tentando parecer casual. Bom dia, George. Tudo bem. E você, como está se adaptando à vila? Respondeu ele, enquanto organizava algumas latas na prateleira. Bem, mais ou menos. Tenho ouvido alguns barulhos estranhos à noite. Passos. Portas se abrindo sozinhas. É normal para uma casa velha como a minha. Ankh parou o que estava fazendo e olhou para mim com um olhar sério. Casas velhas podem fazer barulhos. Sim. Mas passos? Isso já é outra história. Ele fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar. Sua casa tem uma história, George. Não sei se os outros te contaram, mas talvez você deva saber. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Há muitos anos, uma mulher chamada Abigail morava naquela casa. Dizem que ela foi acusada de bruxaria e a vila a matou. Desde então, estranhos acontecimentos começaram a ser relatados na casa. Os moradores que vieram depois nunca ficaram por muito tempo. A história me deixou arrepiado. Será que os barulhos e os acontecimentos estranhos tinham algo a ver com Abigail? A ideia de que a casa poderia estar assombrada começou a parecer mais real. Obrigado por me contar, Ankh. Vou ver o que posso fazer sobre isso, disse, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Naquela noite, quando os passos começaram novamente, senti uma mistura de medo e determinação. Peguei a lanterna e decidi que iria até o fundo dessa história. Desci as escadas e comecei a procurar por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Na sala de estar, vi uma porta que não havia notado antes. Estava parcialmente escondida por um móvel antigo. Abri a porta e descobri um pequeno porão. O cheiro de mofo era forte e a escuridão era quase total. Desce lentamente. Cada degrau rangendo sob meus pés.
Quando cheguei ao fundo, a lanterna iluminou o espaço pequeno e apertado. Havia caixas velhas e móveis cobertos por lençóis. E então, vi algo que fez meu sangue gelar. Um velho retrato em uma moldura quebrada. Era de uma mulher, e pelo olhar em seus olhos, eu sabia que aquela era Abigail. Comecei a investigar mais a fundo, movendo caixas e lençóis. Encontrei um velho diário, cheio de páginas amareladas e uma caligrafia quase ilegível. Comecei a ler, e logo ficou claro que era o diário de Abigail. Ela falava sobre sua vida na vila, sobre as acusações falsas e sobre seu medo crescente enquanto os moradores se voltavam contra ela. Sentado naquele porão escuro, senti uma conexão estranha com a mulher daquele retrato. De alguma forma, sabia que precisava fazer algo para resolver essa situação. Não podia simplesmente ignorar os sinais e continuar vivendo naquela casa como se nada estivesse acontecendo. A partir daquele momento, decidi que iria descobrir a verdade sobre Abigail e fazer o que fosse necessário para acabar com os acontecimentos estranhos na casa. Eu sabia que a jornada não seria fácil, mas também sabia que não podia continuar vivendo com medo. E assim, minha busca por respostas começou. Naquela noite, não consegui dormir. A descoberta do diário de Abigail e a revelação de Hank sobre sua história ficaram girando na minha cabeça. O porão parecia ter mais segredos escondidos, e eu estava determinado a desenterrá-los. Na manhã seguinte, com uma xícara de café forte na mão, desci ao porão novamente. A luz da lanterna iluminava o espaço apertado enquanto eu vasculhava cada canto, buscando algo que pudesse lançar mais luz sobre a história de Abigail. Encontrei mais caixas cheias de coisas antigas, roupas, utensílios domésticos e livros. Mas o que mais me chamou a atenção foi um velho baú de madeira, trancado com um cadeado enferrujado. Parecia ter sido intocado por anos. Decidi que precisava abri-lo. Então fui até a vila em busca de uma ferramenta que pudesse me ajudar. Passei na mercearia de Hank e perguntei se ele tinha alguma coisa que pudesse me ajudar a abrir um cadeado antigo. Ele olhou para mim com uma expressão de preocupação, mas me entregou um pé de cabra. Espero que você saiba o que está fazendo, George. Às vezes, algumas coisas são melhor deixadas no passado, disse ele, com um tom sério. Voltei para casa e, com alguma dificuldade, consegui forçar o cadeado até que ele se quebrou. Abri o baú com cuidado, sem saber o que esperar. Dentro, encontrei uma coleção de itens pessoais de Abigail. Cartas, joias e uma série de cadernos. Peguei um dos cadernos e comecei a folhear. Os cadernos eram uma espécie de diário, mas também continham anotações detalhadas sobre plantas, ervas e rituais. Parecia que Abigail era uma espécie de curandeira, conhecendo bem as propriedades medicinais das plantas. Nada ali sugeria que ela fosse uma bruxa, como a vila a havia acusado. Entre as anotações, encontrei uma carta endereçada a alguém chamado Thomas. A carta falava sobre a crescente hostilidade da vila e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Abigail parecia desesperada, tentando encontrar uma maneira de escapar. Conforme eu lia, uma sensação de tristeza e empatia por Abigail começou a crescer dentro de mim. Ela não era a vilã da história, mas sim uma vítima de medo e ignorância. Decidi que precisava fazer algo para limpar seu nome, ou pelo menos entender melhor o que realmente aconteceu. Naquela noite, mais barulhos. Desta vez, porém, eu estava preparado. Em vez de ficar com medo, comecei a falar em voz alta. Abigail, se você está aqui, eu quero te ajudar. Encontrei seu diário e suas anotações.
Sei que você foi injustiçada. O que você precisa que eu faça? O silêncio tomou conta da casa. Por um momento, pensei que talvez estivesse falando com o vazio. Mas então, senti um frio intenso na sala e a chama da minha lanterna começou a piscar. Uma sensação de presença encheu o ar. Eu sabia que Abigail estava ali, de alguma forma. Continuei minhas leituras e pesquisas nos dias seguintes. Descobri que Thomas, o destinatário da carta, era um amigo próximo de Abigail e um dos poucos que acreditava em sua inocência. As anotações de Abigail mencionavam um ritual para se comunicar com os espíritos e possivelmente ajudá-los a encontrar paz. Decidi que precisava tentar. Comprei as ervas e ingredientes necessários conforme descritos nas anotações de Abigail. Preparei tudo cuidadosamente, seguindo cada passo do ritual. Esperei até a meia-noite, a hora mais silenciosa e sombria da noite, para começar. À medida que recitava as palavras do ritual, senti a temperatura da sala cair novamente. A presença de Abigail era palpável. De repente, todas as portas e janelas começaram a bater, um vento forte encheu a casa, e a luz da lanterna piscava freneticamente. Continuei recitando, tentando ignorar o medo que ameaçava me paralisar. Então, no meio do caos, uma figura começou a se formar na minha frente. Era Abigail, ou pelo menos uma sombra dela. Seus olhos estavam cheios de tristeza e raiva. Ela se aproximou, e por um momento, achei que fosse me atacar. Mas, em vez disso, ela sussurrou algo que mal consegui entender. Eles me mataram sem razão, a verdade precisa ser dita. E com isso, ela desapareceu. A casa voltou ao silêncio, e a temperatura começou a subir lentamente. Fiquei ali, tremendo, tentando processar o que acabará de acontecer. Compreendi que Abigail queria que a verdade sobre sua morte fosse revelada. Sabia que minha missão estava apenas começando. Precisava descobrir mais sobre os eventos que levaram à sua morte e encontrar uma maneira de trazer justiça ao seu nome. Aquela experiência com Abigail mudou tudo para mim. Eu não estava mais lidando apenas com barulhos e sensações estranhas, mas com uma verdadeira injustiça que precisava ser corrigida. Decidi que precisava investigar mais a fundo a história da vila e, principalmente, a morte de Abigail. Na manhã seguinte, fui até a pequena biblioteca de Millersville. O lugar era antigo, com estantes de madeira cheias de livros empoeirados e documentos velhos. A bibliotecária, uma senhora chamada Margarete, me recebeu com um sorriso tímido. Bom dia! Estou procurando informações sobre a história de Millersville, especialmente sobre uma mulher chamada Abigail que viveu aqui há muitos anos. Você pode me ajudar? Margarete olhou para mim com curiosidade e assentiu. Claro, temos alguns registros antigos. Siga-me. Ela me conduziu até uma sala nos fundos da biblioteca, onde havia várias caixas de arquivos e livros antigos. Comecei a vasculhar os documentos, buscando qualquer coisa que mencionasse Abigail. Depois de algumas horas de pesquisa, encontrei um velho livro de registros da vila, datado de mais de um século atrás. Lá, entre páginas amareladas e letras desbotadas, estava a história de Abigail. Descobri que ela era conhecida como uma curandeira, alguém que ajudava as pessoas com suas ervas e conhecimentos. Mas em algum momento, a vila começou a desconfiar dela. As colheitas falharam, doenças se espalharam, e as pessoas começaram a procurar um culpado. Abigail, com seu conhecimento incomum e jeito reservado, se tornou o bode expiatório perfeito. Li relatos de reuniões onde os moradores discutiam sobre ela,
alimentando-se de medo e superstição. Em pouco tempo, as acusações de bruxaria começaram a surgir. As coisas escalaram rapidamente, até que um dia, uma multidão enfurecida invadiu sua casa e a levou. As últimas entradas do livro falavam sobre seu julgamento e execução, um evento que parecia mais um linchamento do que um processo justo. Sentindo um peso enorme no peito, continuei lendo. Havia menções a Thomas, o amigo de Abigail. Ele tentou defendê-la, mas foi ameaçado e forçado a fugir da vila. Sua defesa foi ignorada, e Abigail foi condenada à morte. O livro não dava muitos detalhes sobre o que aconteceu com Thomas depois disso. Com essas novas informações, decidi visitar o cemitério da vila. Queria ver se encontrava o túmulo de Abigail. O cemitério ficava numa colina, cercado por árvores antigas que faziam sombra sobre as lápides. O lugar tinha uma atmosfera solene, e a brisa fria parecia sussurrar histórias antigas entre as folhas. Depois de algum tempo procurando, encontrei uma lápide antiga e desgastada, com o nome de Abigail gravado nela. A inscrição era simples: Abigail, acusada de bruxaria, injustamente morta. A visão do túmulo me deixou com um sentimento de tristeza profunda. Eu precisava fazer algo mais para honrar sua memória e trazer a verdade à tona. Voltei para a vila e procurei Hank novamente. Contei a ele sobre minhas descobertas e minha visita ao cemitério. Ele ouviu atentamente, e pela primeira vez, vi um lampejo de emoção em seus olhos. George, isso que você está fazendo é importante. A história de Abigail foi enterrada por muitos anos, e os moradores preferem não falar sobre isso. Mas se você está determinado a descobrir a verdade, eu acho que pode encontrar mais informações na casa antiga de Thomas. Ela está abandonada há anos, mas pode haver algo lá que ajude. Agradeci a Hank, e no dia seguinte, fui até a casa mencionada. Era uma construção velha e caída, parecendo quase esquecida pelo tempo. Entrei com cuidado, a madeira rangendo sob meus pés a cada passo. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas ainda assim, comecei a explorar cada cômodo. No escritório, encontrei um baú semelhante ao que havia descoberto no meu porão. Este, porém, estava trancado. Com algum esforço, consegui arrombar o cadeado enferrujado e abrir o baú. Dentro, encontrei mais cartas e documentos, muitos deles escritos por Thomas. Ele detalhava sua amizade com Abigail, suas tentativas de defendê-la e a dor de vê-la ser injustiçada. Entre os papéis, havia uma carta não enviada para as autoridades de uma cidade vizinha, onde Thomas pedia ajuda para reverter a condenação de Abigail. A carta nunca chegou ao seu destino, mas seu conteúdo mostrava claramente a inocência de Abigail e a injustiça de sua morte. Com essas novas revelações, voltei para casa, sentindo que estava mais perto da verdade. Precisava encontrar uma maneira de compartilhar essas informações com os moradores de Millersville. Quem sabe, trazer alguma forma de justiça para Abigail. A presença dela na minha casa parecia mais tranquila naquela noite, como se ela soubesse que eu estava fazendo progresso. Sabia que a estrada ainda seria longa, mas estava determinado a continuar. Abigail merecia ter sua história contada, e eu não iria descansar até que a verdade fosse revelada. Determinado a trazer justiça para Abigail, percebi que não poderia fazer isso sozinho. As evidências que eu havia encontrado nas cartas de Thomas e nos registros da vila precisavam ser compartilhadas com todos. Decidi que a melhor forma de fazer isso seria organizar uma reunião pública na praça central de Millersville. Passei os dias seguintes conversando com os moradores da vila,
contando sobre minhas descobertas e convidando-os para a reunião. Muitos ficaram curiosos, enquanto outros pareciam céticos ou até mesmo desconfortáveis com o assunto. Ankh, sempre um aliado, ajudou a espalhar a notícia, e em pouco tempo, a reunião estava marcada. Na noite da reunião, a praça central estava iluminada pelas luzes dos postes antigos, criando um cenário quase místico. Uma pequena multidão se reuniu, e eu subi em uma espécie de palanque improvisado, preparado para contar a história de Abigail. Com os documentos em mãos, respirei fundo e comecei a falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é George, e desde que me mudei para Millersville, tenho vivido algumas experiências estranhas na minha casa. Descobri que essas experiências estão ligadas a uma história antiga, a história de uma mulher chamada Abigail, que morou na minha casa há muitos anos. Olhei ao redor e vi os rostos curiosos e atentos dos moradores. Abigail era uma curandeira, uma pessoa que usava seu conhecimento sobre ervas e plantas para ajudar as pessoas. Mas em algum momento, a vila começou a desconfiar dela. Colheitas falharam, doenças se espalharam, e a culpa caiu sobre ela. Foi acusada de bruxaria e, eventualmente, executada. Mas eu encontrei evidências de que Abigail era inocente. Ela foi injustamente condenada. Mostrei os documentos e as cartas de Thomas, lendo trechos importantes em voz alta. Contei sobre o diário de Abigail, sua amizade com Thomas, e as anotações detalhadas que provavam que ela era apenas uma curandeira, não uma bruxa. Thomas tentou defendê-la, escreveu cartas pedindo ajuda, mas ninguém o ouviu. E agora, temos a chance de corrigir esse erro. Abigail não merecia o destino que teve, e a verdade precisa ser conhecida. O silêncio na praça era palpável. Alguns moradores pareciam emocionados, outros pensativos. Então, uma voz se levantou no meio da multidão. E o que você quer que a gente faça, George? Isso aconteceu há muito tempo. O que podemos fazer agora? Era Margarete, a bibliotecária. Sua pergunta era válida, e eu já tinha pensado na resposta. O que podemos fazer é honrar a memória de Abigail. Podemos reconhecer que ela foi injustamente acusada e pedir desculpas pela injustiça cometida. Podemos colocar uma nova lápide no cemitério, com uma inscrição que conte a verdade sobre ela. E, mais importante, podemos aprender com essa história para que algo assim nunca mais aconteça. Ankh se levantou e se juntou a mim no palanque. George tem razão. Abigail merece ter sua história contada corretamente. Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer a coisa certa agora. Eu apoio a ideia de uma nova lápide e de uma cerimônia para honrá-la. Um murmúrio de aprovação se espalhou pela multidão. Outros moradores começaram a se levantar e expressar seu apoio. A sensação de união e propósito era evidente. Decidimos ali mesmo que faríamos uma cerimônia em memória de Abigail no próximo domingo. Nos dias que se seguiram, trabalhei junto com Ankh e outros moradores para organizar a cerimônia. Encomendamos uma nova lápide, com uma inscrição que contava a verdadeira história de Abigail. Prepararam a praça e o cemitério, e várias pessoas contribuíram com flores e outros elementos para tornar o evento especial. No dia da cerimônia, a vila inteira parecia estar presente. Havia um sentimento de solenidade e respeito no ar. A nova lápide foi colocada, e eu, juntamente com outros moradores, fizemos discursos sobre a importância de reconhecer a verdade e honrar a memória de Abigail. Hoje, estamos aqui para corrigir uma injustiça histórica. Abigail foi uma mulher inocente,
vítima de medo e superstição. Sua verdadeira história merece ser contada, e seu nome merece ser lembrado com respeito e dignidade. Conforme a cerimônia prosseguia, senti uma sensação de paz e realização. Quando terminamos, muitos moradores vieram falar comigo, agradecendo por trazer a verdade à tona e por ajudar a vila a confrontar seu passado. Naquela noite, de volta à minha casa, senti que algo havia mudado. A presença de Abigail parecia mais tranquila, quase como se ela estivesse finalmente em paz. As noites seguintes foram silenciosas, sem os barulhos e passos que haviam se tornado tão comuns. Com o passar do tempo, a história de Abigail se tornou uma parte importante da memória coletiva de Millersville. A nova lápide no cemitério servia como um lembrete constante do poder da verdade e da importância de confrontar as injustiças do passado. E eu, embora ainda sentisse a presença de Abigail de vez em quando, sabia que ela estava finalmente em paz, e que seu espírito havia encontrado a justiça que tanto merecia. Depois da cerimônia em homenagem a Abigail, a vila parecia ter mudado. As pessoas estavam mais abertas, mais unidas, e a história de Abigail tornou-se um ponto de reflexão e aprendizado para todos. No entanto, para mim, havia uma sensação de que ainda havia mais a descobrir. O que realmente aconteceu na noite da execução de Abigail? Como foi que Thomas desapareceu tão abruptamente depois de tentar defendê-la? A busca por essas respostas me levou a aprofundar ainda mais nas memórias e documentos antigos de Millersville. Hank, sempre disposto a ajudar, me contou sobre uma velha lenda que corria entre os mais antigos da vila. A lenda dizia que Abigail, antes de ser capturada, havia escondido um segredo importante em um lugar chamado Caverna do Eco, um local pouco conhecido nas redondezas da vila. Intrigado e determinado, decidi explorar essa caverna. Hank insistiu em me acompanhar, dizendo que o local era de difícil acesso e que seria melhor irmos juntos. Na manhã seguinte, partimos com nossas mochilas cheias de suprimentos e lanternas, prontos para enfrentar o desconhecido. A caminhada até a caverna foi longa e desafiadora, atravessando florestas densas e subindo por trilhas íngremes. Quando finalmente chegamos, a entrada da caverna era uma abertura escura e estreita, escondida entre rochas cobertas de musgo. Respiramos fundo e entramos, com as lanternas iluminando o caminho à nossa frente. Dentro da caverna, o eco de nossos passos criava uma sensação estranha, quase sobrenatural. Continuamos avançando até encontrarmos uma grande câmara aberta. Nas paredes, havia inscrições antigas e símbolos que não conseguíamos decifrar. No centro da câmara, um pequeno altar de pedra parecia nos chamar. Hank e eu nos aproximamos do altar, e ali, encontramos um pequeno baú de madeira. Diferente dos outros que eu havia encontrado, este parecia estar bem conservado, como se alguém tivesse cuidado para mantê-lo intacto. Abrimos o baú com cuidado e encontramos um conjunto de cartas, cuidadosamente amarradas com uma fita de cetim. Também havia um medalhão antigo, que parecia ter pertencido a Abigail. As cartas, escritas por Abigail, revelavam detalhes que eu nunca imaginara. Ela falava sobre sua vida na vila, suas amizades, e principalmente sobre Thomas. Descobri que Thomas e Abigail eram mais do que amigos. Havia um vínculo profundo entre eles, um amor que não puderam viver plenamente por causa das circunstâncias. Abigail mencionava planos de fugir juntos, mas tudo mudou quando as acusações de bruxaria começaram a surgir. Uma das cartas mais impactantes falava sobre uma última conversa entre Abigail e Thomas, na noite antes de sua captura. Abigail havia escondido evidências de sua inocência e provas das conspirações dos líderes da vila contra ela,
na esperança de que um dia alguém encontrasse e revelasse a verdade. O medalhão, ao que parecia, era a chave para desvendar esse mistério. Hank e eu saímos da caverna com um novo propósito. Com as cartas e o medalhão em mãos, sabíamos que tínhamos mais peças do quebra-cabeça. Voltamos para a vila e começamos a investigar os nomes mencionados nas cartas de Abigail. Descobrimos que os descendentes dos líderes da vila ainda viviam ali, e suas famílias mantinham segredos sobre o que realmente aconteceu. Decidimos confrontar essas famílias, munidos com as provas que tínhamos. Alguns tentaram negar, mas a evidência era irrefutável. Aos poucos, a verdade começou a emergir. Os líderes da vila, movidos por ganância e medo, haviam fabricado as acusações contra Abigail para se livrarem dela e tomarem suas terras e propriedades. Com essa nova verdade, organizamos uma segunda reunião na Praça Central. Desta vez, a revelação seria ainda mais chocante. Apresentamos as cartas de Abigail e as evidências de conspiração, e a vila ficou em choque. Muitas das famílias que haviam sido coniventes com as mentiras começaram a sentir o peso da culpa e da vergonha. Decidimos que a melhor forma de honrar Abigail e Thomas seria recontar suas histórias de amor e sacrifício, e corrigir os registros históricos da vila. Uma nova lápide foi encomendada para Thomas, que havia morrido pouco depois de fugir, nunca superando a perda de Abigail. A Vila de Millersville mudo para sempre. O nome de Abigail foi finalmente limpo, e seu legado como curandeira e vítima de injustiça foi reconhecido. Eu, por minha vez, senti que minha missão estava cumprida. Abigail não era mais um espírito perturbado, mas uma presença serena, grata pela justiça que finalmente encontrou. Com o passar dos anos, a história de Abigail e Thomas se tornou uma lenda de amor e injustiça superada, um lembrete para todos em Millersville sobre a importância da verdade e da justiça. Eu continuei minha vida na vila, sabendo que, de alguma forma, havia ajudado a restaurar a paz e a dignidade de duas almas que haviam sido injustamente separadas. E assim, a casa onde tudo começou ficou em paz, e a vila de Millersville nunca mais foi a mesma. Depois que a verdade sobre Abigail e Thomas foi revelada e as injustiças corrigidas, Millersville passou por um período de reflexão e reconciliação. Os moradores começaram a se reunir regularmente para discutir a história da vila e como poderiam evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Eu me sentia em paz por ter contribuído para isso, mas sabia que minha jornada ainda não estava completa. Na semana seguinte à revelação pública, recebi uma visita inesperada. Era Margarete, a bibliotecária. Ela trazia um antigo livro de registro, um que eu não tinha visto antes. Margarete explicou que havia encontrado o livro enquanto reorganizava os arquivos da biblioteca. George, achei que você deveria ver isso. Contém mais detalhes sobre a história de Abigail e Thomas, além de algumas informações sobre a vila que podem ser úteis para você. Agradeci a Margarete e comecei a folhear o livro. Descobri que ele continha relatos pessoais dos moradores da época, suas impressões e sentimentos sobre o que estava acontecendo. O que mais me chamou a atenção foi um capítulo dedicado a Thomas e suas tentativas de salvar Abigail. Thomas havia mantido um diário detalhado, onde escrevia sobre seu amor por Abigail, suas frustrações com a injustiça que ela enfrentava e seu desejo desesperado de encontrar uma maneira de libertá-la. Em uma das últimas entradas, ele mencionava uma reunião secreta com outros moradores que também acreditavam na inocência de Abigail. Essas novas informações me levaram a investigar mais profundamente. Comecei a entrevistar os descendentes daqueles que haviam se oposto à execução de Abigail.
Muitos deles não sabiam nada sobre a coragem de seus ancestrais, mas ficaram emocionados ao descobrir a verdade. Um dos descendentes, um homem chamado John, revelou que sua bisavó havia guardado um cofre com documentos importantes sobre a conspiração contra Abigail. Ele me convidou para ir à sua casa e ver o cofre. Quando chegamos, John me levou até o porão, onde havia um cofre antigo coberto de poeira. Com algum esforço, conseguimos abrir o cofre e dentro encontramos uma coleção de cartas, mapas e anotações. Os documentos revelavam detalhes precisos sobre os líderes da vila que haviam tramado contra Abigail, bem como a localização de uma câmara secreta onde planejavam suas conspirações. Os mapas indicavam um local escondido na floresta, perto da caverna do Eco, onde os líderes se reuniam. Decidimos investigar. No dia seguinte, com John e Anka ao meu lado, partimos para a floresta. Seguimos os mapas até encontrarmos uma entrada oculta coberta por vegetação. Empurramos a vegetação de lado e entramos na câmara. Lá dentro, encontramos mais evidências das conspirações, registros de reuniões secretas, planos para tomar as terras de Abigail e outros documentos incriminadores. Com essas provas adicionais, convocamos uma terceira reunião na praça central de Millersville. Desta vez, a vila inteira estava presente, ansiosa para ouvir as novas descobertas. Apresentei os documentos e expliquei o significado de cada um deles. Essas evidências provam que a execução de Abigail foi planejada por um pequeno grupo de líderes gananciosos, que queriam suas terras e bens. Abigail era inocente, e sua morte foi um ato de pura injustiça. A reação dos moradores foi de choque e indignação. Muitos ficaram em silêncio, enquanto outros começaram a expressar sua raiva e tristeza pelo que havia acontecido. No entanto, também havia um senso de alívio por finalmente conhecerem toda a verdade. Decidimos que a melhor forma de continuar honrando a memória de Abigail e Thomas seria transformar a antiga casa de Abigail em um museu. O museu contaria a história deles e serviria como um lembrete permanente da importância da justiça e da verdade. Os moradores se uniram para reformar a casa, e em poucos meses, o museu estava pronto. A inauguração foi um evento marcante, com discursos emocionantes e uma sensação de paz e reconciliação no ar. Naquela noite, voltei para casa sentindo que minha missão estava finalmente completa. Abigail e Thomas haviam encontrado justiça, e a vila de Millersville nunca mais seria a mesma. Sentado na varanda, olhei para o céu estrelado e senti uma presença tranquila ao meu lado. Obrigado, Abigail. Você pode descansar em paz agora. E assim, a vila de Millersville encontrou a paz que tanto precisava. As noites se tornaram mais calmas, e a presença de Abigail na minha casa desapareceu, como se ela finalmente tivesse encontrado o descanso que merecia. A história de Abigail e Thomas passou a ser contada de geração em geração, um lembrete eterno de amor, injustiça e, finalmente, reconciliação.